Graça e paz, irmãos. Que bom que podemos estar nessa noite aqui na casa do Senhor. Tenho certeza que vai ser um momento muito edificante e com certeza muito bom para nós. Apesar de nós dedicarmos este momento e este culto ao Senhor, o Senhor, na sua bondade e na sua graça, Ele também nos ensina, Ele também nos corrige, nos anima e nos orienta. E tenho certeza que o Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, tem o desejo de falar contigo nessa noite e que você possa, assim como eu, ser edificado por este estudo que eu vou trazer para nós aqui. E tenho certeza que muitas lições podemos tirar desse texto. Eu coloquei um pequeno título aqui, A Espera de Alguém. E eu estava meditando e refletindo sobre o que traria para a igreja nessa noite. Estava ali em dúvida sobre uma temática, ele conversei com o pastor durante a semana, ele deu uma ideia, e aí cheguei no texto, né, depois de oração e conversar com Deus, cheguei nesse texto. Mas antes, eu tenho um texto aqui para nos nortear. Eu quero fazer uma pequena introdução. Então, você que trouxe sua Bíblia, gostaria de pedir para você abrir o texto que encontra-se em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 5. Os irmãos que estiveram aqui nas últimas terças-feiras, né, nas últimas 5 terças-feiras, para ser mais exato, tiveram a oportunidade, né, e eu creio que é a bênção de estar refletindo um pouquinho mais profundamente acerca da carta de Tiago. Foram umas lições muito valiosas, ensinamentos muito profundos que a gente guardou no nosso coração, ou como diz a minha colega da pedagogia, que interiorizou, né, no sentido de se apropriar do conceito, né? Então, espero que, né, você tenha se apropriado desse conceito, né, lá, aqueles que estavam conosco. Mas se você não esteve conosco por outros motivos, queria convidar você a ler comigo o capítulo 5, no versículo 7, que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tá? E então esse texto aqui, esse versículo, vai ser uma introdução que a gente vai discutir mais à frente. Mas antes da gente ir propriamente para o título, eu gostaria de perguntar para você se você já vivenciou a seguinte situação. Você encontra com alguém, um colega de trabalho, um amigo, e aí vocês conversam, talvez uma pessoa assim que faz tanto tempo que você não vê, e eles falam assim, vamos marcar alguma coisa? Vamos na tua casa? Vamos, tá bem, vamos marcar. E fica nisso, né? Aí, talvez tempos depois você encontra aí, vamos lá em casa? Vamos marcar, vamos na tua casa. E sempre está marcando, vocês sempre estão marcando, né? Eu tenho um amigo meu lá, meu colega do instituto, que ele já me convidou umas par de vezes para tomar um café na casa dele, né? Ele falou, vamos marcar. E eu nunca consigo marcar a data para ir tomar café lá na casa do Tiago. Ele falou assim, eu já até desisti. O dia que você quiser vir, você vem aqui, não precisa nem avisar, né? Mas, enfim, às vezes a gente fica esperando por alguém, né? Ou quem de vocês, que esperando alguém foi lá, preparou a casa, preparou uma refeição, ou alguma coisa assim, e aí talvez a visita não veio. Já passaram por isso? Já passei por essas situações também, creio que todos nós passamos, né? Às vezes deu imprevisto, a pessoa não pôde vir, né? Ou a pessoa esqueceu que tinha marcado com você, de lá na tua casa. E a gente, abre aspas, se prepara em vão, fecha aspas, né? Mas aqui, Tiago, escrevendo para os irmãos ali naquela região, diz assim, sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor, né? E é sobre isso que eu gostaria de conversar contigo. Não necessariamente sobre a vinda do Senhor, tá? Mas sobre o Messias. E eu creio que a mensagem de hoje vai ser uma introdução para a mensagem da semana que vem, tá? Então, fica aí, introdução hoje, semana que vem o ápice da história, né? Que o pastor Tiago vai trazer para nós também. Mas eu não vou dar mais spoiler além disso.
Então, queridos, queria convidar você, por gentileza, a abrir a Bíblia, né, que já está aberta, né, ou reabri-la, agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Tá? Mateus, capítulo 11. Nesse texto, então, nós vamos ver que João Batista, resumidamente aqui, tá? João Batista vai enviar algumas pessoas conversarem com Jesus. Jesus conversa com essas pessoas e envia elas novamente para João Batista. Então, assim diz aqui na minha versão, talvez a versão que o João projeta seja um pouquinho diferente, mas o texto é o mesmo. Então, Mateus 11, a partir do versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Muito bem. Então, aqui eu separei a nossa breve meditação de hoje em 3 sessões. Tá? Uma coisa que eu sempre gosto quando vou estudar um texto bíblico, e necessariamente quando preciso fazer uma exposição, é dar uma olhadinha no contexto, ver o que está acontecendo, porque às vezes a gente pega ali alguns versículos e às vezes falta informações naquela delimitação que a gente fez, naquela perícope que a gente faz. Mas o que está acontecendo assim? Então, de contexto, como diz ali no versículo 2, João Batista está preso. Alguém de vocês sabe por que ele está preso? Alguns falaram que sim, outros não falaram nada. Mas João Batista está preso. Ele está preso porque fez algo certo ou algo errado? Algo certo. Muito bem, muito bem. E o que João Batista fez que o levou para a cadeia? Falou a verdade. Então, exatamente. Aqui João Batista, ele viu uma situação acontecendo, tá? Que era errada, que era uma situação equivocada, que diante da palavra do Senhor era pecado, e ele falou: ó, isso não está certo, porque é pecado. Tá? Como consequência para ele, como não era qualquer pessoa que ele advertiu, era ali o governador, o imperador, aí como consequência, vai para a cadeia. Foi preso, tá? Estava lá preso. Onde que ele estava preso? A prisão era Maqueiro. Aqui estou falando como você lê, tá? Não sei se tem alguma entonação, tal, mas era Maqueiro. Era um lugar ali perto do Mar Morto, tá? Uma prisão bem ruim assim, bem inóspita. E ele estava lá, jogado, trancafiado. E se você quer saber por que ele foi preso, dá uma olhadinha aí na tua Bíblia em Mateus, no capítulo 14, né? Só andar aí alguns capítulos, no versículo 3, que diz assim: Porque Herodes, havendo prendido e atacado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João dizia que não era lícito possuí-la. Tá? Então, né, João falou assim, João Batista, né? Herodes, não está certo o que você está fazendo, você não pode estar com a irmã com a esposa do seu irmão, isso é errado, é adultério e tal. E ele foi preso. Então estava lá preso, né? E aqui é muito interessante, que João Batista, ele era judeu, ele era do povo de Israel, né? E foi preso injustamente, porque ele apenas falou a verdade, mas pautado na palavra do Senhor. Mas toda a comunidade, principalmente dos líderes religiosos, não fizeram nada para ajudar João Batista. E na primeira leitura que a gente faz, a gente esquece, né, que tem os líderes religiosos que têm muita influência naquela época ali, mas eles não fazem nada para tentar soltar João Batista, não vão lá, como é que eu posso dizer, interceder, advogar, não. Mas por quê? Porque
naquele momento, João Batista já estava chamando a atenção do povo para Jesus, para que o povo começasse a olhar Jesus como alguém vindo de Deus. E os líderes religiosos não concordavam com os ensinamentos de Jesus, então eles foram coniventes ou foram omissos na questão de João Batista. Né? João Batista está com Jesus? Deixa ele lá, ele que se acerte com a lei, ele se acerte com os caras lá. Não vamos ajudar ele só porque ele está com Jesus. Né? Porque João Batista, né, apresentou Jesus às pessoas como alguém de honra, alguém honroso. Né? E vamos pensar o seguinte, né? A prisão por si só não é boa para ninguém. Tá? A ideia de prisão não é boa em nenhuma circunstância. Tá? E aqui João Batista, ele estava sofrendo, primeiramente porque ele vivia, onde que João Batista vivia mesmo? No deserto. Tá? O deserto tem cerca? O deserto não tem cerca, né? O deserto não tem delimitações, existem limites geográficos com certeza, mas não tinha cerca lá, até aqui vai o meu deserto, daqui para cá o deserto do meu vizinho. Então ele era livre, ele podia andar por vários locais, caminhar, passear e tudo mais. Né? Então se pensa em uma pessoa que estava nessa condição, ser privada do seu direito de caminhar, de passear, de se locomover. Né? Primeiro ponto. Mas o próximo ponto também, que tornava a prisão algo de sofrimento para João, é que ele estava sendo impedido de pregar e anunciar o Evangelho. Porque era isso que João Batista fazia. João Batista pregava, anunciava o Evangelho para todos aqueles que queriam ouvi-lo. Né? Então, esse é o contexto da nossa história. Então, mais ou menos o contexto aqui, para a gente se situar. Então, agora, a gente vai para a parte B, que vamos ao texto. Então, vamos ver o que o texto pode nos dizer e pode nos ensinar neste momento. Tá? Então, quando a gente olha ali no versículo 3, João Batista diz para os seus discípulos, vão lá, conversem com Jesus e pergunta se ele é o Messias, né? Se ele é na verdade não usa nem a palavra Messias aqui, se ele é quem a gente deve esperar, ou se a gente tem que esperar outra pessoa, né? E então os discípulos, né, ouviram aquilo que João pediu e foram para Jesus. Tá? E aí, então, a gente pode pensar assim, que João Batista estava talvez um pouco confuso, né? E aí eu vou explicar para vocês por que talvez ele estava confuso. Primeiramente, ele estava preso. Então, ele estava preso, então ele não conseguia ver tudo aquilo que Jesus Cristo estava fazendo. As informações que ele tinha acesso eram dos discípulos dele que iam lá na cadeia e contavam, ou deu um burburinho, né, de alguém contando ali por perto. Ele não conseguia ver todos os milagres e as maravilhas que Jesus estava fazendo já naquela época. Então ele estava meio, estava preso e confuso. E aí interessante que Jesus veio e Jesus estava curando as pessoas, estava, operando alguns milagres. Jesus não estava julgando as pessoas. Talvez isso pode ter sido um sinônimo assim, mas será que esse Jesus é o Messias mesmo, né? E aí ele estava na Galileia, não estava em Jerusalém, estava longe de Jerusalém, né? Então ele mandou os discípulos perguntarem isso lá para Jesus, porque ele imaginava que talvez tivesse entendido errado, né, aquilo que Cristo veio fazer aqui na Terra, né? E ele não queria ficar com essa dúvida. E uma coisa que eu digo, irmãos, se você tem dúvida acerca de um texto, não fique com dúvida, né? Procure alguém, procure uma outra explicação, procure uma Bíblia que tenha um comentário, mas nunca fique na dúvida. Converse com alguém que possa te orientar, com alguém que possa te instruir, converse com Deus, mas não fica na dúvida. E aqui João não ficou na dúvida não, vão lá e pergunte para Jesus se é ele mesmo ou se tem que esperar outro, né? Então, aí é interessante, no comentário que eu observei, não é nessa aqui, está na minha Bíblia, mas um outro comentarista, ele comenta que João Batista evita de usar a palavra Messias aqui, né? Por quê? Para que não confundisse que o povo de Israel, eles esperavam ansiosamente o Messias, mas eles imaginavam que o Messias que ia vir, ia trazer para eles libertação do Império Romano. Ia ser um líder, um herói de guerra, um herói político, que ia salvá-los da dominação do Império de Roma, que iam deixar eles, livres novamente. Tá? E aí então, aqui uma das explicações que dei
o autor coloca que João não usou a palavra Messias para talvez não confundir os seus próprios discípulos. Tá? E aí, então, se você olhar, lá em João 6,4 diz que Jesus se coloca como aquele que veio trazer a liberdade aos 6,4 não, 6,14. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui em João 6,14, onde Jesus fala, né? Quando Jesus fala, não, a multidão fala sobre Jesus. Quando Jesus ali opera alguns sinais, e aí a multidão diz o seguinte, cadê? João 6,14. Vendo, pois, os homens, os sinais que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, João Batista queria conferir, né, essa situação, é o profeta que a gente está esperando, ou a gente precisa esperar mais alguém, né? E aqui é até interessante pensar, né, às vezes quando a gente lê meio friamente aqui o texto, a gente pode pensar assim, nossa, olha o tipo de João Batista aqui, né, está duvidando de Jesus, está tendo pouca fé. Será que João Batista aqui está num momento de dúvida sobre a pessoa de Jesus? Dois comentaristas que eu ouvi, eles comentam assim que não é para nós questionar a fé de João aqui, neste momento, se João estava duvidando ou não que Jesus Cristo era o Messias, até porque a situação que João estava era uma situação totalmente atípica, preso, né, privado das suas ações. Então aqui ele recebia também só relatórios dos seus discípulos, e tanto que a gente não deve duvidar da fé de João, porque se você ler a sequência do capítulo, Jesus Cristo dá testemunho acerca de João, de quem era João, do que ele estava fazendo e tudo mais, tá? Então, se porventura alguma vez aí, né, ficou meio pensando assim, mas João Batista aqui estava duvidando, o jaguar. Não, talvez era só mesmo essa questão de verificar se ele tinha compreendido corretamente os planos de Deus através de Jesus Cristo. Aí o que acontece? Então, os discípulos chegam a conversar com Jesus, trocam uma ideia lá, nosso mestre João Batista pediu para mim vir ver com vocês aqui se vocês são ou não, se você é ou não aquilo que a gente precisa esperar. Aí Jesus Cristo fala o seguinte, venham e vejam. E o que acontece? Na sequência do texto, não só no de Mateus, mas lá no texto de Lucas, que é um outro evangelho que traz a mesma coisa, Lucas e Mateus relatam que Jesus Cristo fez diversos milagres. E aqui dá a entender que é na frente desses caras que vieram ali conversar com Jesus. Jesus, né, trouxe visão, audição, cura das doenças. E aí, mas por que isso? Porque se você for comigo lá em Isaías 29, quero convidar você então, vamos ir lá para Isaías. Isaías aqui descreve, né, Isaías 29, 18 e 19. Então Isaías escreve, né, o que vai acontecer quando ocorreria a redenção de Israel. Então, no 18 diz assim, Isaías 29, 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, os cegos livres da escuridão e das trevas as verão, os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Então aqui a gente vê que Jesus Cristo faz esses sinais e lembra os discípulos de João, lá em Isaías está escrito isso, olha o que está acontecendo aqui, você já tem a resposta para isso, tá? Então Jesus Cristo demonstra para essas pessoas que ele era realmente o Messias, que o povo de Israel estava tão ansiosamente esperando. E além disso, se você andar um pouquinho, mesmo em Isaías, até o capítulo 35, quando diz ali a felicidade na Sião futura, que no 4 e 6 diz algo parecido também. Isaías 35, 4. Dizei aos desalentados de coração, 4 e 6. Sedes fortes,
não temais, eis que o vosso Deus, a vingança vem em retribuição. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. Então, mais um sinal daquilo que o profeta já estava prevendo acerca do Messias. Tá? Jesus Cristo, ele não diz, eu sou o Messias. Ele prova que ele é o Messias. Então, ele prova, e aí então, o que eles fazem? Eles vão lá e voltam de novo para a cadeia, avisam, é ele, porque ele está fazendo justamente o que o profeta Isaías previu, o que o profeta Isaías nos colocou na Escritura. Então, e Jesus Cristo não fala, se você olhar no texto, ele não fala mais nada. É só, vem e vede, Então Jesus respondeu, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vede. Jesus Cristo não falou mais nada, só deu isso, vejam, agora vão lá e contem para ele. E eu imagino que o coração de João deve ter se alegrado muito quando eles foram, Aqui na sequência do texto não conta, como é que foi dar essas boas novas. Mas eu imagino que lá na prisão, mesmo naquela angústia tremenda, naquela angústia e sofrimento, João deve ter se alegrado. Não, é ele sim. A gente viu ele fazendo tudo isso. E é o Messias que nós estávamos esperando. A única coisa que talvez, e isso naquele momento ainda estava, muitos não entenderam, que Jesus Cristo veio trazer liberdade, mas não no mundo físico das pessoas. Jesus trouxe para aquelas pessoas a liberdade espiritual, a liberdade dos pecados. Então isso aqui é o que a gente pode, olhando assim um pouquinho mais aprofundadamente no texto, acerca do contexto ali, tá? E agora nosso último bloco, e eu acho que é o que a gente pode trazer para nós hoje. Uma pequena aplicação. Aquele texto de Tiago escreve para os judeus que estavam na diáspora, serem pacientes até a segunda volta de Jesus. Esperem, assim como tem que nascer, plantar a planta, tem que nascer, tudo até colher, a volta de Cristo também precisa. Por quê? Porque na época ali, logo depois que Cristo subiu aos céus, os irmãos daquela época achavam que Cristo ia voltar daqui 1 mês, daqui 2 meses, talvez no máximo daqui 1 ano. Mas o tempo foi passando, e eu creio que isso talvez gerava naqueles irmãos lá alguma ansiedade. E agora, o que eu quero chamar para nós nos nossos dias de hoje? Hoje, eu acho que para muitos irmãos, talvez para muitas pessoas, eu acho que eles não estamos mais, algumas pessoas não estão mais ansiosas para que isso aconteça. A gente acaba vivendo a nossa vida do mesmo jeitinho daquele amigo que você encontrou na rua que disse que ia marcar ir na tua casa, ou que ia marcar ir na minha casa. Não, eu sei que ele não vai vir, nem vou me preocupar, ele não vai vir. Aquilo é conversa para boi dormir. Aquilo não é porque tem um irmão aqui, mas aquele é muito Marcão. Não é você, Marcos, tá? É o Marcão. Não, aquele é muito Marcão, só marca e nunca vem. E a gente, às vezes, perdeu essa esperança do Messias, assim como o povo ali naquele momento não estava identificando que Jesus Cristo era o Messias. Hoje muitas pessoas talvez perguntam, e cadê Jesus? Cadê esse Jesus que vocês tanto falam aí? E muitas pessoas que não acreditam no Evangelho, cadê esse Deus? Cadê esse Jesus que vocês tanto falam e tanto adoram? Cadê ele que falou que ia vir? Ele esqueceu de vocês. Ele não ia voltar? Isso às vezes acontece. Ele não ia voltar para levar vocês? Vocês estão aí ainda? Estão morrendo e Jesus Cristo não voltou a chamar vocês ou buscar vocês. Ou que talvez algumas pessoas olham para nós, mas o Deus de vocês não faz milagres? Cadê os milagres? Porque Jesus fazia os milagres na época que ele estava aí, e agora ele foi embora, deixou vocês sozinhos, deixou nós sozinhos e não faz mais milagre. A gente não vê mais, cego vendo, surdo ouvindo, paralítico caminhando. Mas aqui eu quero dizer uma coisa para você, hein? Quem tem alguém do lado aí, olha para a pessoa que está do teu lado aí, essa pessoa que está do teu lado é um milagre.
Nós somos milagres, nós somos milagres de perninhas. Porque veja o que Jesus Cristo fez na nossa vida nesses últimos anos. Não é um milagre isso? Tem uma pergunta que eu sempre me faço, irmãos. E é bom também, se você não se perguntou, se pergunte. Num momento de reflexão. Sabe aquele momento que você perde assim o sono e fica pensando em algumas coisas? Tenta imaginar a tua vida se você não tivesse se encontrado com Cristo Jesus. Se Cristo Jesus não tivesse chamado você. Onde você estaria hoje? Eu não sei nem dizer se eu estaria aqui hoje, neste mundo, né? Vivo, vamos dizer assim, né? Então, o fato de você estar aqui hoje, o fato de você conhecer a Cristo, de ter a tua família, de ter o que você tem, às vezes não é aquilo que você queria, não é da forma como que você queria, mas já é um milagre de Deus nas nossas vidas. Não precisa ser um milagre assim, que seja assim, gritante aos nossos olhos. Sabe aquele milagre que eu tenho certeza que vocês, assim como eu, vocês têm aqueles milagres que só você e Deus sabem o que aconteceu. Tenho certeza. Tem coisas que talvez você ora e você não vem dar um testemunho aqui na frente. Você às vezes orou por alguma situação e Deus ajudou, Deus abençoou, Deus interviu e você não precisou vir aqui na frente. Mas o Espírito Santo coloca para a tua vida, lembra aquele dia que você pediu isso? Eu te dei. Tá? Então, Jesus Cristo, Ele não está mais presente fisicamente em nosso mundo. Até porque Ele nos enviou o Consolador. Antigamente era um Jesus para toda a multidão, né? Fisicamente, se Jesus Cristo estivesse hoje aqui, no nosso mundo físico, não teria como atender a gente, não. Já pensou? Todos os cristãos marcando um horário com Cristo? Pega aí minha Google Agenda, vamos ver aqui. Horário do Andrei. Andrei, vou te atender aqui como se tivesse 66 anos e 3 meses. Mas o Espírito Santo que Deus enviou, Ele nos atende automaticamente, diretamente. Tá? Então, uma coisa que a gente precisa se cuidar, porque às vezes a gente escuta assim, mas será que o Jesus dos crentes é o Jesus verdadeiro? Aqui o dos crentes está entre aspas, tá bom? Por quê? Porque corre na nossa sociedade, no nosso mundo, que Jesus Cristo, Ele era bonzinho, que Deus é bonzinho, que Deus não vai nos castigar. Não, Deus não castiga, Deus é amor. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, né? De fato, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. É as pessoas que, através das suas escolhas, vão escolher ir estar com Deus ou ir para o inferno. Agora, no final do semestre, né, o pessoal aqui do IF sabe muito bem disso, né? Professor, você vai me reprovar? Eu falo assim, eu não, você se reprovou ao longo do bimestre, ao longo do ano, ao longo do semestre. A gente não reprova ninguém, a gente só analisa como que você foi e vê, tem condição, vai, tem condição, refaz de novo. Mas Deus, Ele é justo. Deus é justo e tem coisas que Deus não negocia. Deus não vai negociar. Jesus não negociou naquela época e Jesus não negocia hoje também. Tá? E se encaminhando para o encerramento, meus irmãos, gostaria de deixar para vocês a seguinte situação. Na mesma época dos tempos de Jesus, onde as pessoas não reconheceram Jesus Cristo como Messias, acharam que Jesus Cristo era aquele amigo que falou que ia vir e não veio. Isso está acontecendo nos nossos dias de hoje. Muitas pessoas estão vivendo como naquela época. Não, Jesus Cristo não vai vir, ou vai demorar, ou é outro Jesus que vem, não é esse Jesus que está aqui, não é esse o Messias. O Messias é outro que vai vir. Tá? E isso é extremamente perigoso. Primeiro, porque a gente não sabe quando que Jesus Cristo vem, tá? E pode ser que Ele venha e nós não tenhamos tempo de nos arrependermos, né? De nos entregarmos a Cristo. E segundo, uma vida sem acreditar que Cristo voltará é uma palavra bem pesada, irmãos, mas é uma vida muito miserável. Porque se nós estamos aqui hoje, a gente está aqui há quase 1 hora já, tá? Alguns um pouco mais.
Não, não, eu vou no culto, eu gosto de ouvir as músicas, o Luan canta bem, eu gosto de escutar o Luan, o pastor Tiago fala bonito, né? Mas Jesus já não sei se volta, isso já não tenho dúvida, você está perdendo tempo, porque não faz sentido. Nós que estamos aqui hoje, deve arder em nosso coração o retorno do Messias, porque ele esteve aqui neste mundo, cumpriu o combinado com Deus, que era pagar o alto preço pelos nossos pecados, e voltou para o lar celestial. E aí ele deixou a dica, galera, aguentem firme aí, tenham paciência, esperem que eu vou voltar, tá? Então, se você ainda não tem certeza que o Jesus que você está servindo é Jesus, faz que nem João. Chega hoje à noite em casa, ou agora mesmo, Jesus, é você mesmo que eu estou seguindo? Pergunte. E eu tenho certeza que assim como ele respondeu a João Batista, ele vai te responder nessa noite, que ele é o Messias, que ele veio para este mundo, como eu falei antes, né, cumpriu tudo aquilo que Deus colocou para ele cumprir, e ele vai voltar, tá? Quando eu não sei, mas ele voltará. Tem aquela música muito antiga, né? Breve ele volta. Quando eu não sei, mas ele vai voltar. E aí a gente precisa estar preparado para que isso aconteça, né? Como a gente canta de vez em quando a música do cantor cristão, quando se fizer chamada, lá estarei. Ele vai vir e vai nos chamar, né? E aí cabe a nós, né, pensarmos o que nós queremos com relação a isso, tá? Então, quando se trata da volta de Cristo, da volta do nosso Messias, lembre, ele não é que nem aquele teu amigo que marca ali na tua casa e não vai. Ele marcou que vai vir e ele vai vir. Amém, irmãos? Queria convidar você a baixar sua cabeça neste momento, pedir para o Ministério do Louvor, pode ir se colocando aqui, e que você possa estar refletindo. Se você ainda tem dúvida, talvez se você acha que Cristo não vai voltar, conversa com o Senhor, pede para que Ele possa estar falando ao seu coração. Querido Deus, eu te agradeço por esse momento tão gostoso, Senhor, e tão bom de poder estudar a Tua Palavra, de aprender, Senhor, através dela. Hoje a gente comemora, a gente lembra no segundo domingo de dezembro, o dia que é destinado à Tua Palavra, Senhor, e como é bom porque ela fala conosco, ela é viva e eficaz, ela nos ensina, ela nos instrui, e eu tenho certeza que Jesus é o Messias, que Jesus veio a este mundo cumprir o seu plano, Deus, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Mas pode ser que tenha alguma pessoa hoje, Pai, aqui na nossa igreja, ou alguma pessoa que está nos acompanhando pela transmissão deste culto, ou que vai ouvir essa pregação em outro momento, que talvez tenha dúvidas, Senhor. Mas eu peço no nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo esteja tirando toda dúvida, Pai, esteja tirando toda a incerteza acerca de quem é Jesus e do que Ele pode fazer. Assim como Ele mostrou para João Batista que Ele era o Messias, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito revele para aqueles que ainda têm dúvida que Jesus Cristo é o Messias, que veio a este mundo e que cumpriu o Seu plano, foi aos céus e voltará. E principalmente, ó Pai, que a gente não esqueça que o Messias voltará. Que a gente possa ter essa fé no nosso coração, essa ansiedade, esse desejo, Senhor, ardente, de estar cada vez mais próximos e perto de Ti, ansioso, Senhor, ansioso pela volta de Jesus. Que nós possamos estar cada dia mais, Senhor, firmes e fortes, com a fé inabalável em Ti. Peço isso, Senhor, no nome de Jesus. Queria convidar você a estar cantando conosco a próxima música que diz Me Derramar.